Bom dia, benzinhos. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Vamos fazer hoje a revisão de prova. A prova de vocês vai acontecer amanhã, das 10 horas até as 11h30. É importante que vocês comecem no horário para não perder tempo de prova, tá? Conteúdos. Fração de um número, fração como parte de um todo, fração como quociente, MMC, MDC, plano cartesianos e pares ordenados e operações com números inteiros. Fração de um número. A fração de um número é quando a gente quer saber a quanto equivale uma fração de uma quantidade qualquer, tá? Por exemplo, eu quero saber quanto que é 5/6 de 48. Eu faço o 48 vezes o numerador, tá? 48 vezes 5 dá 240. Esse resultado eu divido pelo denominador, que é 6. 240 dividido por 6 dá 40. Então, 5/6 de 48 é igual a 40, tá? Isso é fração de um número, é quanto a gente precisa saber a quanto equivale uma fração de uma quantidade. Fração como parte de um todo é quando a gente coloca a parte usada, né, a parte que nós estamos usando, e o total disponível na fração. Então, por exemplo, aí a pizza. Eu reparti uma pizza em 8 pedaços e uma pessoa comeu 1 pedaço. Isso é uma fração como parte de um todo, tá? A parte de baixo sempre é o total disponível, a parte de cima quanto está sendo usado. Lembrando que o que sobra da fração, um inteiro, nesse caso desta fração, é 8/8, tá? 8 pedaços de 8. Isso é igual a 1. Então, se eu estou usando 1/8, o que sobrou, ó, foi 7/8, tá? Porque 8 menos 1 deu 7. Se eu estivesse usando 3/8, ia sobrar quanto? Da pizza. Ninguém respondeu, mas é isso mesmo, 5/8. Uhum. Alguma dúvida? Essa parte é simples, né? Cansaram de fazer isso no sexto ano. Quando uma fração tem ideia de quociente. Quociente é resultado de divisão, tá? Toda vez que eu falar a palavra quociente, é resultado de uma divisão. Então, esse traço de fração, desliga o microfone. Esse traço de fração indica uma divisão, onde eu tenho o resultado, tá? 3 dividido por 2 é igual a 1,5. 3/6 é a mesma coisa que 1,5. Um escrito em fração e outro escrito em decimal. Então, aqui tem outros exemplos. 8/5 é igual a 1,6, porque o 8 dividido por 5 é igual a 1,6. E assim todos os outros exemplos. Lembrando que quem fica dentro da chave, para transformar uma fração em decimal, quem fica dentro da chave é o número de baixo, sempre, tá? MMC. No MMC, a gente faz a decomposição em fatores primos, que é dividir os números até chegar ao resultado 1. E aí a gente multiplica todos esses números que a gente usou como divisor, tá? No MMC, multiplicam-se todos. E aí eu acho o MMC o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que esses 3 números aqui têm em comum. Outro exemplo aqui, ó. MMC entre 60 e 100. Dividi sucessivamente por números primos, fiz a decomposição. Multiplico todos os números e encontro o menor múltiplo comum entre eles. Desligo o microfone.
MDC. O MDC é um pouquinho diferente. A decomposição em fatores primos é igual, é a mesma, tá? É a mesma que vocês estão acostumados a fazer aí desde o 5º ano. Porém, a gente só usa no MDC os números que eu usei para dividir todos eles. Ó, o 2 dividiu os 3 números. Então, eu uso ele. Depois, esses 3 aqui, eu não usei para todos os números. Então, eu ignoro eles. Esse 3 eu usei para dividir os 3 números. Então, eu uso. Esses outros aqui, eu ignoro porque eu não dividi os 3 números com eles. E o 5 eu usei para dividir os 3. Então, eu vou multiplicar só esses que eu usei para dividir todos os números, tá? 2 vezes 3 vezes 5, eu acho o maior divisor comum entre 180, 240 e 270. Outro exemplo, entre 84 e 126. Esse 2, eu dividi os 2 números, então eu uso. Esse não, então eu ignoro. Veja que o 2 só dividiu o 42, o 63 ele não dividiu, por isso ele não vai ser usado. Depois eu tenho 3, que eu usei para dividir os 2 números, eu vou usar. Este aqui só dividiu este, então eu não vou usar, porque ele não dividiu os 2 números ao mesmo tempo. E depois eu vou usar o 7. Então eu vou multiplicar só o 2 vezes 3 vezes 7 e vou achar aqui que o maior divisor comum entre 84 e 126 é o número 42, tá? Plano cartesiano. A origem dele é aqui onde os eixos se encontram, tá? Então, eu tenho aqui na vertical o eixo Y, sempre o eixo Y. Na horizontal, sempre o eixo X. O sentido positivo do X é para a direita e do Y para cima. Negativo em X para a esquerda e do Y para baixo, tá? Lembrando que quando a gente vai fazer o par ordenado, quem é anotado primeiro é sempre quem está em X, tá? Quem está na horizontal. Pares ordenados, ó. Eu tenho aqui uns exemplos. Então, aqui, ó. O A. Primeiro eu vou ver onde ele bate em X, é 3. Depois em Y, 5. E aí eu formo o parzinho ordenado, que é 3 e 5, tá? E assim por diante. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, na E, no ponto E. Olha onde está o ponto E. Aqui, ó. Tá? Ele tá aqui, ele tá exatamente em cima do eixo X. Então, quer dizer que em X ele tem 6 e que no Y ele não tem nada. No F... O ponto F tá lá, ó, em cima do eixo... Cadê? Oi? Você tá gravando a aula? Sim. Ah, tá bom. O 6, ele tá em cima do eixo Y, bem em cima. Tá vendo que ele não forma um par como o A, por exemplo. Ele tá só em cima aqui do Y. Quer dizer que no Y ele é 6. No outro, que é no X, ele é 0. E olha o ponto G. Onde está o ponto G? Alguém tá vendo ele? Ele tá aqui, tá? Ó. É que ficou meio disforme a figura, mas ele tá aqui, ó, o G. Ele tá bem nesse pontinho aqui. Oi? Isso não é um O? Não, é o G. Isso meio cego. Parece um O mesmo. Acho que ele ficou fechadinho ali, tá? Vou pôr um O aqui, ó, pra ficar mais fácil. Ele tá no ponto onde os eixos se encontram, ou seja, ele tá 0 em X e em Y. Tá? Lembrando que é sempre nessa ordem, ó. Quem bate em X e depois onde bate em Y. Se colocar ao contrário, está errado. Vai afundar o seu navio, tá? Vai bater no iceberg igual o Titanic. Operações com números inteiros. Primeira coisa, ajuste. Eu tô cansada de repetir para vocês. O sinal sempre pertence ao número que está à direita dele. E cada número só pode ter um único sinal. Quando tem mais de um, a gente tem que fazer o ajuste usando o jogo de sinal, tá? Então aqui, ó.
eu tenho menos 4, menos mais 9. Esse 9 tem 2 sinais para ele. Ele não pode ter 2 sinais, ele pode ter um só. A gente faz o jogo de sinal para definir qual vai ser o sinal dele. Mais com menos deu menos. Tá aqui, ó. Agora tá ajustado. Cada número tem só um sinal. Aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui vai confundir vocês, né? Olha. Aqui o 5 tem 2 sinais. Ele tem que ficar com um sinal só. Menos com menos dá mais. Agora sim está ajustado, eu posso fazer a conta, tá? Eu não posso, de maneira nenhuma, fazer uma conta, uma operação com um número que possui 2 sinais. Cada número só pode possuir um único sinal. Adição e subtração. Coloquei aí, ó, um resumo das regrinhas. Sinais iguais, repete o sinal e soma o número. Não interessa se o sinal é mais ou se é menos. Se os números têm sinal igual, você vai repetir o sinal e somar os números. Se eles têm sinais diferentes, você repete o sinal do maior número e subtrai o maior do menor, tá? Você sempre vai fazer o maior menos o menor, independente da ordem do sinal. Você vai repetir o sinal do maior e vai subtrair. Exemplos. Aqui, ó. Sinais iguais. Repete o sinal e soma. 3 mais 2 deu 5. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior. Aqui o maior é 5, tá? Quando eu falo maior, é o número com maior módulo. Então, negativo. E subtrai o número. 5 menos 3, 2. Sinais iguais. Repete o sinal e soma. O sinal aqui é menos, vai continuar menos. 5 mais 3 deu 8. Sinais diferentes. Coloca o sinal do maior, repete o sinal do maior, o maior aqui é 8, então o sinal vai ser positivo e subtrai. 8 menos 6, 2. Dúvidas? Não. Se ninguém fala é porque não. Multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, aquelas regras que eu acabei de falar não valem, tá? Aquelas regras são para soma e subtração. Multiplicação e divisão a gente usa o jogo de sinal. Tá? O produto ou o quociente, ou seja, o resultado de multiplicação e de divisão de 2 números inteiros de mesmo sinal, sempre vai dar positivo. O resultado de multiplicação ou de divisão de 2 números de sinais diferentes dá sempre negativo. É só isso. A operação você vai fazer exatamente igual faria se eles não tivessem sinal nenhum. Tá? Então, quando os sinais são iguais dá positivo, sinais diferentes, resultado negativo. E é só essa a diferença. Então aqui, ó, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. A operação é normal, ignora esses sinais, tá? 18 dividido por 6, deu 6. 15 dividido por 5, dá 3. Na multiplicação a mesma coisa, 2 vezes 7, 14. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, tá? É o mesmo jogo de sinal que a gente usa para fazer ajuste, quando o número tem mais de um sinal. A P2 de vocês é amanhã, das 10 até as 11h30.